Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos neste dia de hoje. Quero louvar a Deus por você de estar vendo esse vídeo, por esse vídeo chegar até a tua vida, né? Louva a Deus e eu creio que através desse vídeo vidas serão edificadas, vidas serão tocadas pelo poder do conteúdo que está diante desse estudo. Através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo sobre a tua vida. Muitos aí assistiram a nossa aula introdutória, nossa primeira aula. Hoje nós estamos aí na segunda aula, a qual nós vamos tratar acerca do esgotamento espiritual, quando o fogo se apaga. Tivemos a nossa introdução e eu quero aqui ovacionar o Eterno, porque tive muitos retornos. Muitas pessoas falaram comigo, dizendo ali que aquela introdução, aquela pequena introdução que nós trouxemos, falou muito com a vida dela, foi de encontro com a vida daquela pessoa. E isso me deixa muito feliz, saber que esse estudo tem falado com a tua vida, com o momento que você está passando. Tudo isso é para o nome do Senhor ser glorificado. Como eu disse, vão ser 10 aulas aí, 10 videoaulas, tá? Quando nós vamos tratar acerca do esgotamento espiritual. Hoje nós vamos falar aí acerca da nossa segunda aula, Elias e a depressão profética. Nós vamos falar aqui o período do profeta Elias. Por quê? Porque Elias também passou por esse momento. Mas como assim, pastor? É de se espantar. Quem conhece a história do profeta Elias, a vida do profeta Elias, como Deus era na vida do profeta Elias, fica difícil até de imaginar que Elias passou por um momento como esse. Mas a Bíblia vai deixar registrado, claro, que chegou um momento na vida do profeta Elias que ele entrou dentro de uma caverna e ainda pediu a tua própria morte. Isso são sinais de uma pessoa que está passando por uma depressão profunda, um esgotamento espiritual muito grande. Porque quando a pessoa ela passa por esse processo, muitas das vezes ela quer se esconder. Ela pede mesmo a tua própria morte, achando que não vai suportar o momento a qual ela está vivendo ou está enfrentando. E não foi diferente na vida do profeta Elias. Nós vamos ver aqui, você vai acompanhar aí, na tua Bíblia, nós vamos dar referência e você pode acompanhar que mesmo Elias, um profeta cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ousado diante da presença do Senhor, fez muitos sinais, Deus fez muitos sinais através da vida do profeta Elias, mas isso não impediu o próprio profeta, o homem de Deus, passar por um esgotamento espiritual, uma depressão muito grande na tua vida. Ninguém está privado. Por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você consagre, embora isso é um dos caminhos para evitar a depressão profética, para evitar o esgotamento espiritual. Mas nós não estamos privados de passar por um momento como esse, de viver um processo como esse na minha e na tua vida. Tá? O profeta do fogo também entrou em um profundo desânimo. Tá aí, o profeta do fogo. Olha como Elias é conhecido aqui, o profeta do fogo. Por quê? Porque Deus era com ele, Deus era na vida dele. Elias orou, fechou os céus e Deus honrou a palavra do profeta, Deus mostrando que era na vida do profeta, e muitos outros sinais Deus fez através da vida do profeta Elias. Mas aqui vai dizer que ele também entrou num profundo desânimo, numa depressão profética, num esgotamento espiritual, como nós vamos ver aqui. Poucos personagens bíblicos experimentaram manifestações tão intensas do poder de Deus como o profeta Elias.
Então está aqui, Elias vivenciou, presenciou, experimentou coisas que muitos profetas queriam experimentar também. Então está aqui, poucos personagens bíblicos experimentaram manifestações tão intensas do poder de Deus como o profeta Elias. Então, para você ver a intimidade que o profeta tinha com Deus, né? Mas foram poucos personagens que experimentaram manifestações como essas. Tiveram ali, né, o seu ministério de profecia, de exortação, mas não experimentaram manifestações tão intensas do poder de Deus como o profeta Elias experimentou, vivenciou na tua vida. Então tá lá, em 1 Reis, capítulo 18, ele se levanta contra os profetas de Baal. Ora, e o fogo desce do céu, consumindo o holocausto no Monte Carmelo. Foi um momento triunfal, espiritual e demonstração da soberania do Senhor diante de uma nação mergulhada na idolatria. Então, o capítulo 18 vai mostrar uma grande manifestação do poder de Deus. Por quê? Porque Elias vai confrontar, né, os 450 profetas de Baal e também de Azerá. Ele vai confrontar aqueles homens, mostrando que em Israel há somente um Deus a ser adorado e ser servido. Então nós vemos aqui uma grande manifestação do poder de Deus através da vida do profeta Elias. Ele vai confrontar todos esses homens e observe que somente ele está ali, né, diante de toda aquela multidão, representando o nome do Senhor. Então nós vemos aqui algo extraordinário acontecer, como está dizendo aqui, que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Assim que Elias, ele faz a oração, ele clama ao Senhor, Deus ali, ele envia fogo do céu, consome o holocausto, mostrando o seu grande poder, essa grande manifestação diante de toda aquela multidão. Entretanto, o capítulo seguinte nos mostra uma face surpreendente na vida do profeta. O mesmo profeta do fogo agora se vê atormentado e tomado pelo medo, abatimento e desejo de desistir. Diante da ameaça de Jezabel, Elias foge para o deserto e pede a sua própria morte. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 4. Então observe que no capítulo de número 18, Deus vai fazer algo extraordinário na vida do profeta Elias. Elias vai preparar ali o altar, vai preparar o holocausto, vai orar ao Senhor e o Senhor responde com fogo do céu, consome todo aquele holocausto, tudo que o profeta havia preparado para o Senhor. Confrontou Jezabel, os profetas de Baal, os profetas de Azerá. Naquele momento, o nome do Senhor ali foi glorificado, porque Deus respondeu à oração de Elias. Mas observe que os profetas de Baal, de Azerá, vai clamar aos teus deuses, mas vão ser envergonhados porque não tem resposta. Mas quando Elias acaba a oração, a resposta é imediata. Desce fogo do céu e consome o holocausto. Então nós vemos aqui um homem de coragem, que confrontou, que não teve medo, de ousadia, confiança no Deus de Israel, porque ele sabia o Deus que estava servindo, e ele molha todo o altar, ele encharca todo o altar, mostrando que mesmo diante daquela situação, Deus ainda desceria e consumir o holocausto. Só que no capítulo de número 19, no versículo de número 4, nós vemos uma situação diferente na vida do profeta. Já não é o mesmo profeta que confrontou os profetas de Baal e de Azerá. Observe que no capítulo 19, nós vemos aqui um homem que está desmotivado, tomado pelo medo, abatido,
e com grande desejo de desistir. Mas como é que pode, pastor, se no 18 ele estava cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, cheio de ousadia, cheio de confiança, determinado, e no capítulo 19 a situação muda de uma hora para outra. O profeta, que um tempo ali não tinha medo, não se escondia, agora se esconde. Um profeta que tinha confiança, agora a confiança está abalada. Por quê? Porque nós vemos tomado pelo medo, abatido, desejo de desistir, e ainda mais, ele vai pedir a sua própria morte para Deus. Né? Essa passagem revela uma verdade essencial. Talvez você se surpreenda com isso, mas é normal. Nós somos humanos. Nós somos humanos, nós sentimos o momento. Vai ter lutas na minha e na tua vida que vai nos abater. Vai ter momentos na minha e na tua vida que vai mexer com a minha e com a tua estrutura. Isso é normal. Nós não somos privados de passar situações como essa. Por mais cheios de Deus, por mais que você ore, por mais que você esteja na igreja, por mais que você esteja buscando a presença do Senhor, mas pode, com a permissão de Deus, momentos como esse acontecer na minha e na tua vida. Essa passagem revela uma verdade essencial. Mesmo um homem cheio do Espírito Santo podem passar por momentos de profunda exaustão espiritual e emocional. Ou seja, pode passar por um esgotamento espiritual, mesmo cheio do Espírito Santo, mesmo usados. Eu conheço pessoas que foram muito usadas por Deus. Ele falava e Deus fazia acontecer através da vida do profeta. Não é testemunho, não. Eu vi pessoas assim. Eu vi, mas hoje se encontra desmotivadas, desacreditadas, né? Com desejo de desistir. Está igual o profeta Elias, dentro de uma caverna. Já não é mais aquele homem, já não é mais aquela mulher que Deus usava lá atrás. Né? Por quê? Porque está passando por um momento como esse, um esgotamento espiritual. Talvez você se surpreenda, mas orava tanto, mas buscava tanto. E a primeira coisa que nós vamos pensar, deixou de orar, relaxou na presença do Senhor. Elias não relaxou, Elias não deixou de buscar, Elias não deixou nenhum momento a presença do Senhor, mas isso não impediu de ele passar por esse momento, por essa depressão profética, por esse esgotamento espiritual. Deus assim o permitiu. Então, se você está passando por esse momento na tua vida, é permissão do Senhor. Talvez alguém vai olhar para você e vai dizer assim: já relaxou, isso aí é relaxo, ela não ora, não busca. Então, com certeza está passando por esse momento por causa disso. Mas Deus sabe a tua situação, Deus sabe o teu momento. Elias estava vivendo. A Bíblia não mostra em nenhum momento Elias relaxando diante do Senhor. Não mostra nenhum momento, muito pelo contrário. O capítulo 18 vai mostrar um homem com ousadia, com confiança, com determinação, de coragem. Mas no capítulo 19, numa profunda tristeza, solidão, depressão, abatimento, vontade de desistir, vontade até de morrer. Então nós vemos aqui, e aqui está mostrando que mesmo os homens e mulheres cheios do Espírito Santo podem passar por momentos como esse, de profunda exaustão espiritual e emocional diante da presença do Senhor. Não é só o pecado que te leva ao esgotamento espiritual, como nós falamos na introdução aqui do nosso estudo. Há fatores que vão te levar a passar por um momento como esse. Talvez aí você está passando porque você pegou sobrecarga demais na tua vida. Traumas da tua vida que você passou pode te levar a um esgotamento espiritual, uma fraqueza espiritual, um desânimo espiritual, você lembrar, você ficar remoendo, e Satanás, ele é astuto, ele vai jogar na tua cara isso, porque ele vai investir de um lado, se ele vê que não dá certo, ele vai investir do outro, para te levar a esse esgotamento espiritual.
Então são fatores. A Bíblia não fala qual o fator que levou Elias a viver, a passar por esse momento, mas ela é clara em dizer que ele passou, ele viveu esse momento na tua vida. Mesmo cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, mas chegou um momento que o homem que estava cheio está vazio, que o homem que tinha coragem agora é tomado pelo medo, que o homem que dava a cara para bater, agora ele tem o desejo de desistir e até de morrer. Ninguém está privado a passar por esse momento. Ninguém. Ainda que a sociedade não entenda o teu momento, ainda que a igreja não entenda o teu momento, ainda que o irmão não entenda o teu momento, ainda que a tua família não entenda o teu momento, mas Deus, ele entende o teu momento. Assim como ele entendeu o momento de Elias, Deus vai até Elias, não vai questionar Elias, não vai questionar Elias, mas Deus vai fazer algo que nós vamos ver aqui extraordinário, que é o que Deus vai fazer na tua vida. Se você está passando por um momento desse na tua vida, espera no Senhor, creia que o Senhor vai se apresentar na tua vida. Aqui o comentarista vai dizer aqui que Elias venceu no Carmelo, mas não conseguiu vencer no deserto. Ele descobriu que não se pode viver sempre de vitórias dramáticas. A fé precisa aprender a preservar na monotonia da vida diária. O que é monotonia da vida diária? É na invariabilidade, na diversidade da vida. Então a vida não vai ser sempre só de vitória. Por mais que você seja cheio, por mais que você seja usado, que Deus te use, mas a vida nem sempre vai ser só vitória. Vai ter um momento que você vai estar lá embaixo, mas vai ter um momento que você vai estar lá em cima e vai ter um momento que você vai estar lá embaixo. Sabe o que é isso? É a invariabilidade da vida, a monotonia da vida. Uma hora nós está lá em cima, uma hora nós está lá embaixo, outra hora nós está no meio. E assim Deus vai levando, nos conduzindo conforme a tua vontade e o teu querer. Elias foi muito usado por Deus. Deus fez muitas manifestações extraordinárias na vida do profeta Elias. Então Elias estava acostumado a viver momentos extraordinários como esse. Mas chegou um momento que Deus foi tratar com Elias no silêncio, no particular. Ele vence no Carmelo, mas não conseguiu vencer no deserto. Ele venceu diante de toda aquela multidão, mas não conseguiu vencer quando estava sozinho. Então ele aprendeu a descobrir que nunca se pode viver sempre de vitórias dramáticas. A fé precisa aprender a perseverar também nos momentos ruins da vida. Porque praticar a fé quando só tem vitória é fácil. Agora, você colocar a tua fé em prática, em ação, na monotonia da vida diária, quando as coisas parecem impossíveis, improváveis, aí sim é que nós colocamos a nossa fé em prática. E Elias precisou passar por esse momento para ele entender que a fé também trabalha na monotonia da vida diária, na invariabilidade, na adversidade da vida diária. Nem toda situação vai ser favorável a você. Vai ter situações que você vai se deparar, que você vai ter que usar a tua fé. A tua fé. Tá? Então nós vamos ver aqui os sintomas. O relato de 1 Reis, capítulo 19, nos mostra alguns sintomas característicos do esgotamento espiritual. Então, através da vida do profeta Elias, do momento que o profeta Elias passou, nós vamos ver alguns sintomas do esgotamento espiritual. E por que isso é importante? Porque isso vai te alertar a saber quando você está passando ou entrando por um processo como esse. Porque se você for perguntar para a pessoa, ela vai omitir.
Eu falo por experiência própria, porque muitas das vezes eu cheguei na vida de alguém, de alguma ovelha, eu falei, você está bem? E ela vai dizer, estou bem, graças a Deus estou bem. Aquela mulher, quando ela perde o filho, chega alguém diante dela e fala, vai tudo bem? Ela fala, vai tudo bem. Por quê? Porque ela quer omitir. Ela quer mostrar uma coisa que infelizmente não é. Não, ou muitas das vezes não quer expor. Não quer que ninguém saiba do teu problema. Então ela não quer que ninguém saiba do teu problema. Não é verdade? Até mesmo por vergonha de expor o problema que ela está passando. Então os sintomas vai ajudar a você a entender até mesmo o grau que você está diante desse momento, dessa situação. Os sintomas ele pode te prevenir. Você já percebeu que quando você vai no médico, a primeira coisa que ele pergunta é qual é os sintomas que você está tendo? Por quê? Porque através dos sintomas ele vai diagnosticar um remédio mais provável diante daquilo que você está passando. Quando ele não consegue chegar a um veredito, a uma conclusão, ele vai pedir um exame mais aprofundado. Mas quando você dá detalhes do que você está passando ali naquele momento, através dos sintomas que você passa para ele, ele já medica ali o que você tem que tomar, né? E na nossa vida é a mesma coisa. O esgotamento espiritual, ele tem os seus sintomas. Pastor, eu consigo descobrir com certeza, sem dúvida. E Elias, através aqui de Elias, nós vamos ver alguns sintomas, né, diante do processo do que o profeta Elias estava passando. Então, o primeiro sintoma é o isolamento. Elias se afasta de tudo e de todos. Deixa o servo para trás e vai sozinho ao deserto. O isolamento é frequentemente a primeira reação de quem está emocionalmente abalado. Então a pessoa que ela está passando por este momento, ou ela vai entrar, ela está dando sintomas que vai entrar por esse momento, a primeira coisa que ela vai querer é se isolar. Ela vai se isolar, ela quer se trancar, ela não quer ver ninguém, ela não quer falar com ninguém, ela não quer saber ninguém, ela quer se isolar. Porque o isolamento é um dos sintomas do esgotamento espiritual. Ela quer se trancar, ela não quer se ver, ela não quer falar. Então isso já é um sintoma na vida de quem passa ou na vida de quem está para passar por um sintoma como esse. Então já é um alerta. Se você não tem desejo de ir para a igreja, você não tem desejo de trabalhar, você não tem desejo de sair do teu quarto, você só quer ficar isolada, sozinha, cuidado. Cuidado. Você pode estar entrando numa fase de um esgotamento espiritual na tua vida. Elias, ele se afastou de tudo e de todos. Até o teu moço, ele vai dispensar. Então, olha aqui a situação do profeta Elias. Aquele homem era inseparável dele. Mas quando ele dá sinais que está entrando no esgotamento espiritual, numa depressão profética, o que ele vai fazer? Até o teu moço ele dispensa. O que vai fazer? Ele deixa para trás. Já se separa de todos. Não quer companhia. Não quer ninguém do teu lado. Ele acha que é até indigno de ter alguém do teu lado. Não merece a companhia de ninguém. Prefere estar sozinho, na solidão, né? Então isso é um sintoma muito grave na vida de quem está passando ou na vida da pessoa que está entrando no esgotamento espiritual. O primeiro sintoma é isolamento. O segundo, nós vemos na vida do profeta Elias aqui, desejo de morrer. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Basta, Senhor, chega. Elias ali rasga o teu coração diante do Senhor. Esse basta aqui é muito forte.
É um grito de socorro da alma. Não é da boca, mas já é da alma, é de dentro. Ele arruma forças para dizer para o Senhor: Senhor, chega, basta, me tira dessa dor, me tira dessa dor. Faça com que esse momento desapareça, suma da minha vida. Tira agora, Senhor, a minha vida, me poupe da dor. Me poupe do sofrimento, me poupe desse momento. Tem gente que passa por um momento tão profundo na tua vida, a dor é tão profunda na tua vida, que ela pede a tua própria morte. Então, quando eu olho para essa passagem, para esse versículo, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, eu vejo Elias num estado muito profundo de uma depressão profética. Não é alguém que está no começo, mas é alguém que já está lá no fundo, não tem mais força. É como ele estivesse dizendo para o seu: Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho força para suportar mais isso aí, tira a minha vida. A ponto de ele está dizendo para o Senhor que o conforto dele é a própria morte. Quantos que passaram por um momento como esse pediram a morte para o Senhor? Quantos? E quantos estão passando por um momento como esse, que a tua oração é pedindo a morte para o Senhor? Senhor, me leva, me tira desse mundo, me tira dessa vida, porque algo está passando por algo tão profundo na tua vida, que para ela o conforto é a morte. Então, o desejo de morrer é um dos sintomas também do isolamento profético. Perda do propósito espiritual. Elias se sentiu inútil diante de Deus. Quando foi que você viu Elias sendo inútil na presença do Senhor? A Bíblia não registra, não mostra, muito pelo contrário. Deus sempre foi na vida do profeta Elias em todos os momentos. Até quando Deus não falou nada, ele falou por si, Deus honrou a tua palavra. Não haverá chuva nem orvalho por 3 anos. Segundo a minha palavra, ele não falou palavra do Senhor, a minha palavra. Mas Deus vai fechar o céu e não vai chover por 3 anos, honrando a palavra do profeta de Deus naquele momento. E por 3 anos o Senhor fechou o céu. Não houve chuva e nem orvalho, mas Deus mostrando que Deus era na vida e na boca do teu profeta. Então Elias tinha propósito. Elias tinha propósito. Mas nós vemos aqui que quando ele está num processo de esgotamento espiritual, ele se isola, ele deseja a morte e aí vem a perca do propósito. Elias se sente inútil. Então é um sintoma muito grande na vida de quem está passando ou está entrando por um processo de esgotamento espiritual. Às vezes você pega líder que vai conversar, como já aconteceu comigo, falou: pastor, eu não sou digno. Até parece que Deus errou na escolha. Não, pastor, passa para outro. Eu não sou digno. Para mim não dá. Eu não consigo. Ele inventa tantas desculpas para entregar o cargo, não é verdade? Mas não tem coragem de falar: pastor, eu estou passando por um processo e eu preciso de uma ajuda. E a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai se sentir inútil. Não mereço. Eu não sou digno de estar na frente de certo trabalho, de estar na frente do ministério, de estar na frente da obra. Elias se sentiu inútil. Não sou melhor de que meus pais. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Ele pede a morte e ele vai dizer ainda, se mostrar que se sentir tão inútil diante de Deus, que ele vai dizer: eu não sou melhor do que meus pais. A visão de si mesmo e da sua missão foi distorcida pelo cansaço e pela pressão espiritual que estava vivendo. Então observe que o momento distorceu tudo, né? Tudo que Deus já tinha mostrado e revelado através da vida do profeta. Foi distorcida. É uma pessoa que se sente inútil.
ela não se sente digna, ela não se sente honrada de estar diante daquele lugar, daquela posição, daquele cargo, né, de algo que foi dado para ela, colocado sobre a vida dela. Então o esgotamento espiritual, a pessoa que está passando ou está entrando por um processo, a primeira coisa, ela vai se sentir inútil, desmerecida, incapaz até mesmo de estar na frente daquele trabalho. Mas não é, sabe o que é? É porque ela tá, a mente dela, a visão dela está sendo distorcida por causa do processo que ela está passando. Deus nunca disse para Elias que ele era inútil. Deus nunca disse para Elias que ele era uma pessoa incapaz de realizar o que Deus tinha para a vida dele. Mas observe que através do momento dele, toda a visão, toda a mente, todo o propósito de Deus vai ser distorcido da mente dele por causa do processo que ele está passando. A perda do propósito original diante de Deus. Então cuidado. Você que está pensando em entregar o teu cargo, às vezes você está aí e acha que não é digno, que não é merecedor. Você olha assim e fala, não, isso não é para mim. Isso aqui não é para mim, o pastor errou na escolha, a igreja errou na escolha, não era tempo, não. Não deixe esse momento distorcer o plano de Deus na tua vida. Não deixe esse momento distorcer a chamada de Deus na tua vida. Cuidado. Esses sintomas ainda hoje são comuns entre líderes e crentes que enfrentam crises ministeriais. Não parou lá. Continua. Então, quando você olha um líder que se sente inútil, isso aqui também fica para pastor, você que é líder de igreja, você que é pastor de igreja, isso aqui é para alertar a tua vida também, viu? É para alertar a tua vida. Às vezes a pessoa entrega e fala, é preguiçoso, não quer nada com Deus, não é. Ei, cuidado, vai orar. Vai perguntar para Deus o porquê que ele entregou. Senhor, está acontecendo alguma coisa com meu servo? Eu errei na escolha, por que ele entregou? Nós temos que buscar direcionamento diante de Deus. Não acusar sem antes orar, sem antes buscar uma orientação do Senhor. Elias aqui, ele enterrou, eu vou dizer para você, o teu ministério. Porque quando ele entra na caverna, ele enterra o teu ministério. Quantos estão com o teu ministério enterrado? Quantos estão com os teus dons enterrados? Enterrou o teu talento. Porque não quer trabalhar, está depressivo, está desanimado, está com medo, tá sem ânimo, né? Tá com o seu ministério, com a tua chamada, os teus dons enterrados, né? E aí a pessoa não tem essa sensibilidade, não tem a direção do Espírito Santo, acha que é relaxo, não pode passar por um vento que já quer largar tudo. Eu só vejo na Bíblia, a única passagem que vai mostrar a fraqueza do profeta Elias é aqui. Então cuidado quando você fala, não pode passar por um vento que já quer entregar tudo. É o único momento na Bíblia Sagrada que eu vejo um momento de fraqueza na vida do profeta Elias. Um único momento. E ele quis entregar tudo. Mas por quê, pastor? Porque ele é humano. Por mais que Deus usou, por mais que Deus fosse na vida dele, por mais cheio de Deus que ele fosse, mas um único momento que ele passou, fez ele entrar na caverna, fez ele ter medo, fez ele se sentir inútil e fez ele pedir a sua própria morte diante de Deus. Então não julgue. Se você não conhece a luta do teu irmão, não julgue-o. Se você não conhece a luta, o momento do teu irmão, da tua irmã, não julgue-o. Foi o único momento de fraqueza de Elias, mas ele pediu a própria morte. Então, antes de julgar, peça a direção de Deus. Vai orar. Entenda por que o irmão entregou o cargo. Entenda por que o irmão está se sentindo inútil diante do cargo que foi dado para ele. Né? Nós vemos aqui, esses sintomas ainda hoje são comuns, não está dizendo que são difíceis, são comuns. Toda igreja você vai achar pessoas assim.
Já está dizendo, é comum. Você vai se deparar a qualquer momento. Você que é pastor, você que é líder, você que vai se deparar a qualquer momento com pessoas que vão se sentir desta maneira. Então, aí que nós temos que ter a direção do Espírito Santo sobre a nossa vida. A fadiga prolongada rouba a clareza da visão e distorce a percepção da realidade. A intervenção divina de Deus. A resposta de Deus ao esgotamento do profeta é reveladora. Reveladora, né? Observe que ele entra na caverna, ele fala com Deus, pede a própria morte, se sente inútil, mas a resposta de Deus é imediata na vida dele. Tem situações que Deus vai agir rápido, mas tem situações que Deus vai agir através do tempo. Tem gente que é renovada de um dia para o outro, mas tem gente que vai ser renovada diante dos cultos, diante da busca pela presença do Senhor. Então mostra aqui a resposta de Deus ao esgotamento do profeta é algo reveladora. Primeiro, nós vemos aqui descanso. A primeira resposta de Deus não foi falar, não foi extraordinária. Deus não trouxe algo extraordinário, embora o profeta ele estava acostumado a viver coisas extraordinárias de Deus. Não foi assim que Deus foi falando com o profeta. Deus foi falando com ele através do descanso. Mas como assim, pastor? Antes de qualquer palavra de exortação, Deus permite que Elias durma. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 5. O descanso físico faz parte da restauração espiritual. Primeiro Deus vai deixar você se acalmar, pôr a mente no lugar, acalmar o teu espírito. Aí sim, Deus vai começar a agir. Porque se do jeito que você está, no momento que você está, se Deus for fazer ou falar algo, muitas das vezes por causa do teu momento, você não vai entender o agir e o trabalhar de Deus na tua vida. Então o descanso faz parte da intervenção, da resposta de Deus na vida do profeta Elias. Elias orou. Deus respondeu de imediato? Não. Deus falou, descansa primeiro, meu filho. Você está precisando de um descanso. Está precisando de uma boa noite de sono. Eu quero que você durma. Amanhã eu conversarei contigo. Quando você estiver descansado, com o corpo descansado, a alma descansada, amanhã eu converso com você. Então, o descanso físico faz parte da restauração espiritual. Tem hora que tudo que a gente precisa é um descanso. Você fala, pastor, eu não aguento, eu tô desse jeito, eu tô explosivo, eu tô com um pavio, se acender eu explodo. Tudo que você precisa é um descanso. Descansa. Ei, entenda. Tem coisa que Deus não vai precisar falar com você. É você, ó, abre o teu olho, vai descansar um pouquinho. Para com essa vida frenética, corre para lá, corre para cá. Ei, precisa, descansa. Descansa um pouquinho. A segunda resposta de Deus na vida do profeta é o alimento. Quando ele descansa, ele dorme, ele amanhece, o anjo traz pão e água. 1 Reis 19:6. A restauração envolve também cuidados práticos e suprimento das necessidades diárias. Se alimenta agora. Se alimenta primeiro. Você precisa desse momento. Ganha força. O alimento ele traz força, ele traz vitalidade, ele traz ânimo, ele renova o seu corpo, né? Então o alimento ele tem muitos benefícios. Eu podia trazer muitos outros aqui. E Deus sabe disso, porque nós somos humanos. Ele sabe disso. Calma, meu filho, calma. Eu sei que sua mente está cansada, só que seu corpo também está. Dorme um pouquinho. Se alimenta um pouco, coloca o teu corpo no lugar certo, dá energia para ele, dá ânimo para ele, dá vigor para ele, reanima o teu corpo. Então Deus vai alimentar a vida do profeta. Sabe o que é isso? É cuidado do Senhor. Depois vem com a renovação espiritual. Depois que ele dormiu, Deus alimentou.
Aí ele vem com a renovação espiritual. Após o descanso e o alimento, Elias é conduzido ao monte de Deus, onde experimenta a revelação do Senhor, não no forte vento, nem no terremoto e nem no fogo, mas na voz suave e tranquila de Deus. 1 Reis 19:12. Então, depois que Deus alimentou, descansou, o profeta descansou, Deus alimentou, aí Deus tratou no espiritual. Agora eu vou te levar no particular, vou te levar no monte de Deus. Aí Deus fala, agora sim eu vou me apresentar para você como Deus. Eu te apresentei como cuidado, agora eu vou te apresentar como Deus. Vou te levar no lugar de intimidade comigo. Esse detalhe é fundamental. Elias, acostumado com manifestações poderosas, precisou redescobrir que Deus também fala de forma íntima, suave e pessoal. A restauração do profética não aconteceu em um espetáculo, mas num encontro silencioso com a presença de Deus. O Espírito Santo como restaurador da visão profética. Na perspectiva pentecostal, o texto nos ensina que o Espírito Santo é quem restaura a visão profética e reanima os corações cansados. O fogo do camelo mostrou o poder de Deus diante da nação, mas foi na voz suave que restaurou a vida do profeta, ou seja, em sua intimidade. Assim também ocorre conosco. Muitas vezes buscamos apenas as manifestações grandiosas. Nós queremos ver Deus se revelar, mas de uma forma extraordinária, esplêndida. O céu se abrir, Deus usar um profeta na intimidade, no profundo. Mas nós temos que entender que Deus trabalha no silêncio. Às vezes Deus quer te restaurar, não é na frente da multidão, é no teu quarto. É quando você fecha o teu quarto, fecha a tua porta, acende a tua luz, dobra o teu joelho e clama ao Senhor. Nós temos que entender que Deus trabalha na quietude também, como nós vimos aqui. Mas o renovo vem no secreto, na oração em línguas, na adoração íntima e na quietude da presença de Deus. O Espírito Santo, Consolador prometido por Cristo, João 14, 16 e 17, não apenas unge para grandes feitos, mas também sustenta o coração fragilizado do servo do Senhor. O episódio de Elias mostra que o profeta não precisava de uma nova batalha, mas de uma nova visão. O Espírito Santo continua sendo aquele que abre os olhos do crente para enxergar além das ameaças, fortalecendo a fé e reacendendo a chama da esperança. A conclusão da nossa lição, para não estender muito o vídeo, vai dizer assim: Elias nos ensina que até os mais fortes podem sucumbir ao esgotamento espiritual. O isolamento, o desejo de desistir, a perda de propósito são sintomas de uma alma cansada. Mas a intervenção de Deus, através do cansaço, do alimento e da voz suave, mostra que há cura e restauração para a vida de Elias. Na perspectiva pentecostal, é o Espírito Santo quem renova a visão, restaura o coração e reacende o chamado na vida do crente. Então, se você está passando por este momento, creia que Deus, Ele vai restaurar a tua vida. Elias passou, só que Deus restaurou a vida do profeta Elias. Deus não vai deixar você morrer nessa situação. Deus não vai deixar você morrer diante dessa situação. Eu falo para você através desse vídeo. Talvez o teu desânimo está tão grande, o teu medo está tão grande, sabe? Teu desespero está tão grande. Você olha para um lado, não tem saída. Você olha para o outro, você não vê solução. Tem momentos que você vai para a igreja, parece que Deus não fala com você, Deus fala com todo mundo, mas parece que o céu se fecha para você. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele vai se apresentar na tua vida.
não desista, saia dessa caverna. Ei, deixa eu te falar, você não é um inútil, você não é uma inútil. Se você fosse inútil, você não estava vivendo um momento como esse, porque tudo isso é Satanás, é o inimigo da nossa alma, querendo nos parar, nos tirar diante da presença do Senhor. Bem, meus irmãos, esse aqui é a nossa conclusão da nossa segunda aula, o segundo vídeo aqui, tá? Que fala acerca do profeta Elias, tá bom? Para que vocês possam aí acompanhar Elias e a depressão profética. Irmãos, eu tô aqui, vou mostrar para os irmãos. Eu tô aqui com meu PDF, tá? No final do vídeo, no final do chegar aos 10 vídeos, no final do vídeo, eu vou estar colocando o PDF aí para os irmãos, para aqueles que quiserem aí anotar, igual eu fiz aqui, ó, tudo anotado, tudo bonitinho, para que você possa ter em casa, passar para alguém que está vivendo. Isso aqui é muito importante, a pessoa ler isso vai, sabe, alavancar, levantar, trazer algo renovador na vida dessa pessoa. Então, no final desse estudo aí, eu vou estar colocando para os irmãos aí, para que você possa também ter essa planilha em mãos, tá bom? O nosso terceiro vídeo vai ser Jesus e a prática do descanso espiritual. Não perca, irmão, não perca. Deus, ele tem algo extraordinário para você nessa terceira aula, amém? Fique na paz do nosso Senhor, que Deus abençoe a tua vida, que esse vídeo chegue no momento certo, na hora certa, e que ele possa trazer esperança, ânimo, paz para os corações e para a vida das pessoas que estão vivendo esse momento. Que Deus abençoe e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.